Olá a todos! Hoje vamos recordar grandes talentos que marcaram a história da televisão e do cinema brasileiro. Neste vídeo, apresentarei 12 atores brasileiros falecidos até 2026 que provavelmente você não sabia. Esses atores deixaram um legado incrível para as artes cênicas. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo sobre o mundo do entretenimento latino. Vamos começar esta homenagem especial? Número 1. Titina Medeiros. Titina Medeiros nasceu em 1º de setembro de 1977 em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Desde cedo, viveu em Acari, na região do Siridó-Potiguar, onde construiu suas primeiras memórias e amizades. A cidade pequena, marcada pelo calor forte e pela cultura popular, foi o cenário que despertou nela o amor pela arte. Aos 19 anos, iniciou sua trajetória no teatro, descobrindo no palco um espaço de liberdade e expressão. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas nunca abandonou a paixão pela atuação. Pelo contrário, uniu conhecimento e sensibilidade para fortalecer sua presença artística. Titina integrou grupos teatrais reconhecidos nacionalmente, como o Clowns de Shakespeare, levando o nome do Rio Grande do Norte para diferentes palcos do Brasil e do exterior. Entre os espetáculos que marcaram sua carreira estão Sua Excelência, Ricardo III, Muito Barulho por Quase Nada, Hamlet e Meu Siridó. Em cada montagem, mostrava intensidade, humor e uma verdade que tocava o público. Em 2017, criou ao lado do marido, o ator César Ferrário, a produtora Casa de Zoé. O projeto nasceu com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e incentivar novos artistas. Casados por quase 20 anos, eles construíram uma parceria sólida dentro e fora dos palcos. Na televisão, ganhou projeção nacional em 2012, ao interpretar Socorro na novela Cheias de Charme, exibida pela Globo. A personagem, conhecida como personal colega da cantora Chayenne, conquistou o público com seu jeito exagerado e fiel. Depois vieram trabalhos em Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes, Cangaço Novo e No Rancho Fundo. Em cada produção, demonstrou versatilidade e compromisso com suas raízes nordestinas. Além da carreira artística, era ativa na defesa da cultura brasileira e participava de debates sobre políticas públicas para o setor. Em meados de 2025, recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas, uma das doenças mais agressivas da oncologia. A maioria dos pacientes enfrenta um quadro difícil, com altas taxas de mortalidade. Ela decidiu manter a informação restrita à família e aos amigos mais próximos. Em abril daquele ano, afastou-se dos trabalhos para cuidar da saúde. No dia 11 de janeiro de 2026, foi ao hospital em Natal para um exame de rotina. A doença avançou de forma rápida e ela faleceu na mesma manhã, aos 48 anos. A notícia surpreendeu colegas e fãs que não imaginavam a gravidade da situação. O velório aconteceu na Casa de Cultura de Acari, espaço pelo qual ela lutou para transformar a antiga escola onde estudou em centro cultural. Depois, foi sepultada na cidade que ajudou a valorizar com seu trabalho e dedicação. Seu legado permanece vivo nos palcos, nas telas e na memória de quem acompanhou sua trajetória. A história de Titina mostra como talento, coragem e compromisso podem nascer longe dos grandes centros e ganhar o país inteiro. E enquanto o público ainda sente sua ausência, outras trajetórias igualmente marcantes ajudam a entender o impacto desses artistas que partiram recentemente. A próxima história revela mais um nome que deixou saudade e uma marca profunda na cultura brasileira. Assim, seguimos relembrando vidas dedicadas à arte, histórias reais que emocionam, inspiram e mostram a força do teatro e da televisão no Brasil contemporâneo, preparando o caminho para o próximo capítulo desta jornada que continua logo adiante, nesta série. Número 2. Manuel Carlos, conhecido carinhosamente como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933
em São Paulo. Desde jovem, demonstrou interesse pelas artes e iniciou sua trajetória no teatro como ator, em 1950. Logo percebeu que seu talento maior estava na escrita. A televisão brasileira ainda dava seus primeiros passos, mas ele já entendia a força que aquele novo meio teria na vida das pessoas. Ao longo dos anos, passou por emissoras importantes como TV Paulista, TV Tupi, TV Excelsior, Record e Band. Em 1978, consolidou sua carreira na TV Globo, onde desenvolveria seus maiores sucessos. Antes disso, em 1972, participou da criação do Fantástico, programa que se tornaria um dos mais tradicionais da televisão brasileira. Em 1979, escreveu Malu Mulher, série que abriu espaço para discussões sobre divórcio, independência feminina e igualdade de direitos. Em uma época conservadora, o texto trouxe debates necessários para milhões de lares. A partir dali, sua marca como autor se fortaleceu ainda mais. Vieram então novelas que entraram para a história, como Baila Comigo, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Viver a Vida e Em Família. Também escreveu minisséries de grande repercussão, como Presença de Anitta e Maisa, Quando Fala o Coração. Suas obras foram exibidas em mais de 150 países, ampliando o alcance de suas histórias. Seu estilo era claro, dramas familiares, conflitos morais e relações afetivas contadas com delicadeza e realismo. Criou a tradição de nomear suas protagonistas como Helena. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, foram mais de 14 Helenas, mulheres fortes, cheias de dúvidas, virtudes e falhas, refletindo o cotidiano de muitas brasileiras. Na vida pessoal, foi casado 3 vezes. Com Beth Almeida, teve a atriz Júlia Almeida, que esteve presente em todas as suas novelas. Também foi pai da roteirista Maria Carolina. Viveu momentos de grande dor ao perder 3 filhos. Ricardo, em 1988, vítima de complicações do HIV, Manuel Carlos Júnior, em 2012, após um ataque cardíaco, e Pedro, em 2014, por um mal súbito. Essas perdas deixaram marcas profundas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo governo federal, reconhecimento por sua contribuição à cultura nacional. Nos últimos anos de vida, enfrentou a doença de Parkinson, diagnosticada cerca de 6 anos antes de sua morte. O quadro evoluiu com agravamento motor e cognitivo, levando-o a viver de forma mais reservada. Recluso em seu apartamento no Rio de Janeiro, afastou-se da vida pública. Nos dias finais, foi internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. Faleceu em 10 de janeiro de 2026, aos 92 anos. A família não divulgou oficialmente a causa da morte, mas informou que enfrentava complicações do Parkinson em estágio avançado. O velório foi restrito a familiares e amigos íntimos. A despedida de Maneco marcou o encerramento de um capítulo importante da teledramaturgia brasileira. Suas histórias continuam emocionando novas gerações, mantendo vivas suas personagens e conflitos humanos. E enquanto o público relembra suas Helenas inesquecíveis, outro artista igualmente marcante surge na sequência dessa jornada, trazendo mais memórias e revelações no próximo capítulo. Número 3. Isabel Veloso. Isabel Veloso nasceu em 18 de maio de 2006, em Dois Vizinhos, no Paraná. Ainda adolescente, sua vida mudou completamente. Aos 15 anos, em outubro de 2021, recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O tumor tinha 17 centímetros e pressionava o coração e os pulmões, tornando o quadro delicado desde o início. Ela decidiu compartilhar sua rotina de tratamento nas redes sociais. Mostrava consultas, exames, momentos de medo e também de esperança. Em fevereiro de 2022, ficou careca após as sessões de quimioterapia. Em vez de se esconder, gravou vídeos falando sobre autoestima e força. Rapidamente, seu perfil cresceu. Chegou a ultrapassar 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Em 2023, anunciou que o câncer estava em remissão. Parecia o começo de uma nova fase.
Porém, em janeiro de 2024, aos 17 anos, revelou que a doença havia voltado de forma mais agressiva. Os médicos informaram que o quadro era incurável. Mesmo assim, Isabel continuou dividindo sua realidade com o público, falando sobre fé, família e vontade de viver. Em abril de 2024, casou-se com Lucas Borbas. Em agosto do mesmo ano, revelou que estava grávida de 5 meses. O filho, Arthur, nasceu em dezembro de 2024. No fim de 2025, ele completou 1 ano de vida, cercado de carinho. A maternidade se tornou uma de suas maiores motivações. Em outubro de 2025, passou por um transplante de medula óssea, última tentativa de tratamento. Em novembro, foi internada no Hospital Erasto Gartner, em Curitiba, com o pior agrave do quadro. Desenvolveu doença do enxerto contra o hospedeiro, além de pneumonia severa e alterações graves no sangue. Isabel faleceu em 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos. Segundo nota oficial do hospital, a causa da morte foram complicações relacionadas ao transplante. O pai, Joelson Veloso, questionou a condução médica, mas a instituição negou qualquer falha. Sua história marcou o país e transformou Isabel em símbolo de coragem para milhares de jovens que enfrentam o câncer. Número 4. Hamilton Monteiro. Hamilton Monteiro nasceu em 5 de janeiro de 1945 em São Paulo. Formou-se em 1965 pela Escola de Arte Dramática da USP. Desde cedo, escolheu o teatro como missão de vida. Atuou por mais de 5 décadas, dividindo o palco com grandes nomes como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Fernanda Montenegro e Lélia Abramo. Além de ator, foi professor na Escola de Comunicações e Artes da USP. Tornou-se referência na formação de novos artistas e chegou a ocupar o cargo de vice-diretor da faculdade. Seu compromisso com a educação era tão forte quanto sua paixão pelos palcos. Na televisão, estreou na TV Tupi em 1972, na novela Vitória Bonelli. Participou ainda de produções como Um Dia o Amor, Éramos 6, Aritana e Como Salvar Meu Casamento, última novela exibida pela emissora antes do fim das atividades. Também escreveu 2 novelas para o SBT, A Justiça de Deus e Uma Esperança no Ar. Entre 2017 e 2019, dirigiu o espetáculo Anne, inspirado no diário de Anne Frank, em Ribeirão Preto. Hamilton faleceu em 2 de janeiro de 2026, 3 dias antes de completar 81 anos. A causa da morte não foi divulgada publicamente. Sua partida deixou um vazio no teatro brasileiro, enquanto outras histórias ainda aguardam para serem lembradas no próximo capítulo desta série. Número 5. Francisco Cuoco. Francisco Cuoco nasceu em 29 de novembro de 1933, no bairro do Brás, em São Paulo. Filho do feirante italiano Leopoldo Cuoco, cresceu em uma família humilde. Desde pequeno se encantava com o circo e sonhava com o palco. Chegou a iniciar o curso de Direito, mas decidiu abandoná-lo para seguir sua verdadeira paixão. Formou-se na Escola de Arte Dramática da USP, dando início a uma trajetória que atravessaria gerações. Sua estreia aconteceu no Teatro Brasileiro de Comédia, um dos mais importantes do país. Trabalhou ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi e Fernando Torres. Em 1961, ganhou destaque como protagonista da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Ali já mostrava a força dramática que o acompanharia por toda a vida. Na televisão, começou na TV Tupi em 1957. Com talento e presença marcante, conquistou espaço rapidamente. A partir de 1970, consolidou-se na TV Globo, onde viveu personagens que entraram para a memória do público. Em Selva de Pedra, de 1972, interpretou Cristiano Vilhena, papel que o transformou em galã nacional. Depois vieram outros sucessos. Foi Carlão, em Pecado Capital, em 1975, papel que representava o homem simples dividido entre ambição e caráter. Em 1977, viveu Herculano Quintanilha, em O Outro, mostrando versatilidade ao interpretar 2 papéis na mesma novela. Também participou de produções marcantes como O Salvador da Pátria, Roque Santeiro, Rainha da Sucata e Celebridade, entre muitas outras. Foram mais de 60 anos dedicados à televisão brasileira. Em 1964, recebeu o prêmio APCA de Melhor Ator Coadjuvante, reconhecimento que reforçou sua importância artística.
Na vida pessoal, teve 3 filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana. Nos últimos anos, vivia com a irmã, Grácia, enfrentando dificuldades de locomoção. Mesmo longe das novelas, continuava sendo lembrado com carinho pelo público. Seu último trabalho foi uma entrevista gravada para o programa especial Tributo, exibido pela Globo em junho de 2025, poucos dias antes de sua morte. Com o avanço da idade, sua saúde ficou mais frágil. Sofreu um ferimento que acabou infeccionando, o que agravou seu estado clínico. Foi internado por 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, permanecendo sedado. Francisco Cuoco faleceu em 19 de junho de 2025, aos 91 anos. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, conforme nota oficial divulgada pela família e pela assessoria. Os familiares informaram que ele partiu de forma tranquila, cercado pelos filhos. O velório foi aberto ao público no Funeral Home, na Bela Vista, permitindo que fãs prestassem as últimas homenagens. O enterro foi reservado à família. Sua trajetória ajudou a construir a identidade das novelas brasileiras e moldou o perfil do galã clássico da televisão. Enquanto o Brasil relembra suas cenas inesquecíveis e personagens marcantes, outras histórias ainda surgem nesta lista, revelando artistas que também deixaram sua marca e continuam vivos na memória do público no próximo capítulo desta jornada. Número 6. Carlos Miranda. Carlos Miranda nasceu em 29 de julho de 1933 em São Paulo. Desde muito jovem demonstrou talento artístico. Aos 15 anos, já trabalhava como cantor em circos e parques de diversão. O palco improvisado, as lonas coloridas e o contato direto com o público foram sua primeira escola. Depois fez teatro popular e curso de ator, aprimorando a técnica que o levaria à fama. Em 1961, recebeu o convite que mudaria sua vida. Tornou-se protagonista do seriado O Vigilante Rodoviário, exibido pela TV Tupi entre 1961 e 1962. A produção entrou para a história como o primeiro seriado feito especialmente para a televisão em toda a América Latina, filmado em película, algo inovador para a época. No papel do inspetor Carlos, ele percorria estradas brasileiras combatendo o crime e ajudando pessoas em perigo. Sempre acompanhado do pastor alemão Lobo, seu fiel parceiro, o personagem se deslocava em um Simca Chambord amarelo e também em uma motocicleta Harley Davidson. A combinação de ação, justiça e carisma conquistou o público. Muitos passaram a enxergá-lo como o primeiro super-herói brasileiro da TV. O sucesso foi tão grande que o seriado ganhou reprise na TV Globo em 1972. Além disso, reuniu em pequenos papéis atores que mais tarde se tornariam grandes nomes da dramaturgia, como Fúvio Stefanini, Rosa Maria Murtinho, Ari Fontoura, Estênio Garcia, Juca Chaves, Ari Toledo e Milton Gonçalves. Mas a ligação de Carlos Miranda com a polícia foi além da ficção. Para interpretar o personagem com realismo, ele estudou na Escola de Policiais Rodoviários em Jundiaí. Seu desempenho chamou a atenção do general João Franco Pontes, que o convidou a ingressar oficialmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele aceitou o desafio e iniciou uma segunda carreira. Durante 25 anos, serviu na corporação com dedicação. Aposentou-se em 1998 com a patente de tenente-coronel da Polícia Militar. Sua trajetória se tornou um caso único. Em 1992, entrou para o Guinness Book como o primeiro ator do mundo a se tornar policial na vida real, por influência de um papel na televisão. O reconhecimento não parou por aí. Em 2017, foi inaugurado o acervo do Comando de Policiamento Rodoviário da PMESP com seu nome, consolidando sua importância tanto na cultura quanto na segurança pública. Carlos Miranda faleceu na madrugada de 17 de fevereiro de 2025, aos 91 anos, em um hospital de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Estava cercado pela família. A Polícia Militar confirmou que a causa da morte foi natural. O velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, aberto ao público. Fãs, colegas e policiais prestaram homenagens. O sepultamento ocorreu no mausoléu da Polícia Militar, no cemitério do Araçá. Sua história mistura arte e realidade de maneira rara. Do circo às estradas, da televisão à farda oficial, Carlos Miranda construiu um legado que atravessa gerações.
E enquanto o público relembra o inspetor Carlos e seu fiel companheiro Lobo, outro nome importante surge na sequência desta lista, trazendo mais memórias marcantes no próximo capítulo desta jornada. Número 7. Daniel Sabá. Daniel Sabá nasceu no Rio de Janeiro, por volta de 1954 ou 1955. Desde jovem, mostrou espírito aventureiro. Nos anos 80, tornou-se um dos surfistas pioneiros da cena carioca, participando de campeonatos nacionais em uma época em que o surf ainda ganhava espaço no Brasil. O mar era seu território natural, mas sua inquietação o levou para outros caminhos. Além do surf, dedicou-se ao voo livre, prática que combina técnica, coragem e contato direto com a natureza. Essa personalidade ousada também o aproximou da televisão. Com carisma e facilidade de comunicação, passou a trabalhar como apresentador e ator, construindo uma carreira marcada pela diversidade. A partir dos anos 2000, comandou o Sabá Show, exibido pela CNT e também pela Band. O programa misturava entrevistas, comportamento e temas ligados ao estilo de vida carioca. Daniel imprimia sua marca descontraída, conquistando um público fiel. Como ator, participou de novelas da TV Globo, entre elas Belíssima, América, Paraíso Tropical e Pecado Capital. Mesmo em papéis menores, sua presença chamava a atenção. Ele transitava com naturalidade entre o esporte, a apresentação e a dramaturgia, algo que poucos conseguiam fazer com tanta autenticidade. Em 2021, sua vida sofreu uma reviravolta. Daniel Sabá sofreu um grave acidente de motocicleta na Avenida Niemeyer, entre o Leblon e São Conrado, no Rio de Janeiro. A moto colidiu contra um veículo e ele ficou preso às ferragens. O acidente resultou em paralisia dos movimentos e sequelas severas permanentes. A recuperação foi longa e difícil. Mesmo diante das limitações físicas, buscou manter o contato com o público. Em 2023, enfrentou outro desafio. Foi diagnosticado com câncer no nariz e passou por cirurgia para a retirada do tumor. Mais uma vez demonstrou esperança e vontade de superar obstáculos. No início de 2025, foi internado no Hospital Barra d'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, com complicações relacionadas ao câncer. O tratamento exigia recursos altos e seu filho, João Paulo, organizou uma vaquinha online para ajudar com as despesas médicas. A mobilização de amigos, fãs e colegas mostrou o carinho que ele havia conquistado ao longo da vida. Em fevereiro de 2025, Daniel gravou um vídeo agradecendo o apoio. Com voz tranquila, afirmou que estava bem e que voltaria em breve. A mensagem emocionou os seguidores, que torciam para sua recuperação. No entanto, o quadro clínico se agravou. Daniel Sabá faleceu em 21 de março de 2025, aos 70 anos, no Hospital Barra d'Or. As famílias não autorizaram a divulgação oficial da causa da morte. As informações indicam que complicações do câncer, somadas às sequelas do acidente de moto, contribuíram para o desfecho. Sua trajetória foi marcada por movimento, coragem e reinvenção. Do surf às novelas, da apresentação de TV às aventuras aéreas, Daniel viveu intensamente cada fase. Sua história reflete a força de alguém que enfrentou desafios físicos e emocionais sem perder o desejo de seguir em frente. Enquanto amigos e admiradores relembram sua energia e autenticidade, outro nome importante surge nesta lista, trazendo novas histórias que ajudam a entender o impacto desses artistas que partiram e deixaram marcas profundas na memória do público brasileiro. Número 8. Berta Loran. Berta Loran nasceu em 23 de março de 1926, na Varsóvia, na Polônia. Seu nome de batismo era Basia Ais. Filha de José Ais, alfaiate e ator judeu, cresceu em meio ao amor pela arte e também à atenção que tomava conta da Europa nos anos 1930. Em 1933, após ouvirem um discurso de Adolf Hitler, seus pais perceberam o perigo que se aproximava. A família decidiu deixar o país. Em 1937, chegaram ao Brasil, fugindo do nazismo. Muitos parentes que permaneceram na Polônia morreram durante o Holocausto. O Rio de Janeiro se tornou seu novo lar. No cartório, um oficial sugeriu o nome Berta. O sobrenome Loran foi escolhido por ela mesma, marcando o início de uma nova identidade e de uma nova vida.
Aos 14 anos, já estava no teatro. Desde cedo mostrou talento para a comédia. Em 1955, estreou no cinema no filme Sinfonia Carioca. Pouco depois, fez sua primeira participação na televisão na extinta TV Tupi. Sua energia e carisma chamaram a atenção. Em 1966, recebeu o convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para integrar o elenco da TV Globo. Na emissora, participou de programas que marcaram época, como Balança Mas Não Cai, Planeta dos Homens, Faça Humor, Não Faça Guerra, Zorra Total e A Grande Família. Seu humor era direto, popular e cheio de personalidade. A personagem mais lembrada foi a portuguesa Manuela Dalemar, na Escolinha do Professor Raimundo, a partir de 1991. Ao lado de Chico Anísio e de um elenco consagrado, Berta conquistou novas gerações. Seu jeito firme e ao mesmo tempo engraçado transformou Manuela em um dos rostos mais queridos da televisão brasileira. Nas novelas também deixou sua marca. Atuou em Amor com Amor se Paga, Cambalacho, Cama de Gato, Tititi, Cordel Encantado e A Dona do Pedaço, em 2019, seu último trabalho na TV. No cinema, participou de produções como Como Matar uma Sogra e Até que a Sorte nos Separe 2. Na vida pessoal, foi casada 4 vezes. Desde 2017, estava ao lado do ator Claudionor Vergueiro. Não teve filhos biológicos, pois passou por uma esterectomia em 1966. Sempre falou com franqueza sobre as escolhas e dificuldades que enfrentou ao longo da vida. Nos últimos meses, viveu de forma mais reservada. Recusava entrevistas, convites para programas e visitas. A idade avançada exigia cuidados maiores e ela preferiu o silêncio à exposição. Berta Loran faleceu em 28 de setembro de 2025, no Hospital Copa d'Or, na zona sul do Rio de Janeiro. Tinha 99 anos e faltavam poucos meses para completar 100. A causa da morte não foi divulgada por decisão da família. Sua trajetória atravessou quase um século. Sobreviveu à perseguição nazista, construiu carreira sólida no Brasil e se tornou símbolo de resistência e alegria. Enquanto o público relembra suas cenas e bordões, outra história igualmente marcante surge na sequência desta lista, mantendo viva a memória de artistas que deixaram saudade e continuam presentes na cultura brasileira. Número 9. Jandira Martini. Jandira Martini nasceu em 1946 no Brasil e construiu uma carreira sólida e respeitada no teatro e na televisão. Dona de uma personalidade forte e de um talento natural para a comédia e o drama, ela se destacou por personagens intensos, muitas vezes cheios de humor ácido e autenticidade. Desde jovem demonstrava paixão pelas artes cênicas. No teatro encontrou seu primeiro grande espaço de expressão. Ao longo dos anos, participou de diversas montagens importantes, conquistando reconhecimento entre colegas e críticos. Sua presença em cena era marcante, sempre segura e envolvente. Na televisão, tornou-se um rosto conhecido do público brasileiro. Atuou em várias novelas da TV Globo ao longo das décadas, sempre deixando sua marca, mesmo quando interpretava personagens secundárias. Sua capacidade de dar profundidade a cada papel fazia com que suas cenas fossem lembradas com facilidade. Entre seus trabalhos de destaque está a novela Sassaricando, exibida em 1987, onde participou de uma trama leve e cheia de humor. Em 1994, esteve em Éramos 6, produção que retratava dramas familiares e emocionou o público. Já em 2001, integrou o elenco de O Clone, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, que abordou temas como dependência química e diferenças culturais. Também participou de novelas como América e Caminho das Índias, produções que alcançaram repercussão internacional. Em cada uma delas, Jandira mostrava versatilidade, transitando com facilidade entre personagens mais cômicos e figuras mais dramáticas. Nos últimos anos de vida, enfrentava um câncer de pulmão. A doença exigiu tratamentos intensos e cuidados constantes. Mesmo assim, continuou sendo lembrada com carinho por colegas de profissão e pelo público que acompanhou sua trajetória. Sua morte ocorreu em 29 de janeiro de 2024,
aos 78 anos. A notícia foi anunciada pelo ator e diretor Marcos Caruso por meio das redes sociais, causando comoção entre fãs e artistas. Muitos destacaram sua generosidade, seu profissionalismo e sua força nos bastidores. A causa da morte foi relacionada a complicações decorrentes do câncer de pulmão. A família optou por não divulgar detalhes sobre o velório e o enterro, preservando a intimidade neste momento delicado. Jandira Martini deixou um legado importante na dramaturgia brasileira. Sua carreira atravessou diferentes fases da televisão, sempre com dedicação e respeito à arte de atuar. Seus personagens continuam vivos na memória do público, seja nas reprises das novelas ou nas lembranças de quem trabalhou ao seu lado. Enquanto o Brasil recorda suas cenas marcantes e sua presença firme nas produções que ajudou a construir, outra história começa a surgir nesta sequência de despedidas, trazendo mais um nome que também deixou sua contribuição para a cultura e para a televisão do país no próximo capítulo desta jornada. Número 10. Emiliano Queiroz. Emiliano Queiroz nasceu em 1º de janeiro de 1936 em Aracati, no Ceará. Filho de uma família com raízes luso-neerlandesas, demonstrou vocação artística ainda na infância. Aos 4 anos, ao assistir à peça O Mártir do Gólgota com o pai, ficou encantado com o palco. Aquele momento simples despertou um sonho que o acompanharia por toda a vida. Aos 14 anos, passou a integrar o Teatro Experimental de Arte de Fortaleza. Determinado, aos 17 pegou carona até São Paulo em busca de oportunidades. Depois retornou ao Ceará, onde continuou seus estudos e se formou na primeira turma de artes dramáticas da Universidade Federal do Ceará. Começava ali uma carreira que ultrapassaria 7 décadas. Emiliano foi radialista, locutor, roteirista, diretor e, acima de tudo, ator. Em 1965, esteve presente em Ilusões Perdidas, a primeira novela da TV Globo. A partir daí, construiu uma trajetória impressionante. Participou de mais de 60 filmes, 60 peças de teatro e cerca de 70 novelas, séries e minisséries. Seu personagem mais marcante foi Dirceu Borboleta, em O Bem Amado, de Dias Gomes, exibida em 1973. O sucesso foi tão grande que o papel voltou na série derivada entre 1980 e 1984 e em outras produções. O jeito irreverente e a expressão corporal única transformaram Dirceu em um personagem inesquecível. Também atuou em novelas como Senhora do Destino, Alma Gêmea, Éramos 6 e Além da Ilusão, esta última em 2022, seu trabalho final na televisão. No teatro, participou da primeira montagem do Pagador de Promessas, no Teatro Brasileiro de Comédia, em 1960. Em 1978, interpretou Geni na estreia de Ópera do Malandro, de Chico Buarque. No cinema, deixou sua marca em produções como Independência ou Morte, O Grande Mentecapto, O Xangô de Baker Street, Madame Satã e Casa de Areia. Em 1990, recebeu o Quiquito de Ouro no Festival de Gramado como melhor ator coadjuvante pelo filme Estelinha. Na vida pessoal, foi casado por 51 anos com a advogada e atriz Maria Letícia. Teve 14 filhos, 8 netos e 3 bisnetos. A família sempre foi parte central de sua trajetória, acompanhando de perto cada conquista. Nos últimos dias de vida, passou por um procedimento cardíaco e colocou 3 estentes. Ficou internado por 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, recebendo alta em 3 de outubro de 2024. Na madrugada seguinte, acordou cedo, tomou banho e disse que estava se sentindo mal. O quadro piorou rapidamente. Foi levado de ambulância ao hospital, onde sofreu uma parada cardíaca. Chegou a ser entubado e reanimado, mas faleceu às 10 horas da manhã do dia 4 de outubro de 2024, aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo produtor Eduardo Barata e pela assessoria da peça A Vida Não é Justa, em que atuava naquele momento. Emiliano Queiroz deixa uma das trajetórias mais extensas e respeitadas da dramaturgia brasileira. Seu talento atravessou gerações e formatos, do rádio ao streaming.
E enquanto o público relembra suas cenas memoráveis, mais um nome importante ainda surge nesta lista, mantendo viva a memória dos artistas que ajudaram a construir a história cultural do país. Número 11. Neila Torraca. Antônio Neila Torraca nasceu em 25 de julho de 1944 em Santos, São Paulo. Filho de um pai crooner e de uma mãe corista de cassino, cresceu em meio à música e ao espetáculo. Seu padrinho de batismo foi Grande Otelo, um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Em 1946, com o fechamento dos cassinos por decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, a família perdeu a principal fonte de renda e enfrentou dificuldades financeiras. Mesmo assim, a arte nunca saiu de sua vida. Aos 6 anos, já atuava em radionovelas. A vocação era clara. Aos 19, estreou profissionalmente no teatro com Pluft, o Fantasminha. A partir daí, construiu uma carreira que atravessaria mais de 5 décadas. Passou por emissoras como TV Tupi, TV Cultura, Record e SBT. Em 1975, fixou-se na TV Globo, onde se tornaria um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Logo ganhou destaque como Mederix em Estúpido Cupido. Depois vieram personagens marcantes como o Seu Quequé, em Rabo de Saia, e o inesquecível Conde Vlad, o vampiro sedutor da novela Vamp, exibida em 1991. No humor, brilhou como Barbosa no programa TV Pirata, entre 1988 e 1989. Também conquistou o público como Cornélio em O Cravo e a Rosa e como Edu em Da Cor do Pecado. Ney tinha facilidade para alternar entre o exagero cômico e a emoção contida, mostrando grande versatilidade. No teatro, protagonizou ao lado de Marco Nanini a peça O Mistério de Irma Vap. O espetáculo ficou em cartaz por 11 anos e entrou para o Guinness Book em 2003 como a peça com maior tempo de exibição com o mesmo elenco no Brasil. Foi um marco na história do teatro nacional. No cinema, participou de produções como O Beijo no Asfalto, Anchieta, José do Brasil e Viva Sapato. Sua presença sempre trazia intensidade e personalidade às telas. Em 2017, anunciou a aposentadoria após o musical inspirado em Vamp. Ainda fez um último trabalho em 2019, na série Cine Hollywood. Depois, optou por uma vida mais tranquila. Foi casado por 30 anos com Edi Botelho, parceiro constante em sua jornada. Em 2019, foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por cirurgia para a retirada da próstata. O quadro parecia controlado. Porém, em agosto de 2024, a doença retornou com metástase, espalhando-se por outros órgãos. Em 20 de dezembro de 2024, foi internado na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, com um agravamento grave. Neila Torraca faleceu em 20 de dezembro de 2024, aos 80 anos. A causa da morte foi sepse pulmonar decorrente do agravamento do câncer de próstata com metástase. A sepse generalizada comprometeu seu sistema imunológico, levando ao colapso orgânico. Sua partida marcou profundamente o meio artístico. Ney deixa um legado de personagens inesquecíveis, humor inteligente e dedicação absoluta à arte. E enquanto o público relembra suas cenas icônicas, ainda resta um último nome nesta lista, encerrando esta série de histórias que continuam ecoando na memória cultural do Brasil. Número 12. Ziraldo Alves Pinto. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Desde pequeno demonstrava talento para o desenho e para a escrita. Cresceu em uma família que incentivava a leitura e a criatividade. Ainda jovem, já produzia caricaturas e histórias em quadrinhos, mostrando que sua imaginação não tinha limites. Embora não fosse ator de profissão, Ziraldo sempre esteve presente no universo audiovisual. Seus personagens ganharam adaptações para teatro, televisão, cinema e animações. Por isso, seu nome aparece com frequência em listas de grandes personalidades artísticas do país. Sua influência atravessou diferentes áreas da cultura brasileira. Ele foi cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, jornalista e humorista. Tornou-se um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil no Brasil. Em 1960, criou a Turma do Pereré,
a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um único autor e com personagens totalmente nacionais. O trabalho valorizava o folclore e a identidade brasileira. Em 1969, lançou Flicts, livro que abordava de forma simples e profunda temas como diferença e pertencimento. A obra conquistou leitores de várias idades e se tornou referência na literatura infantil. Depois vieram outros títulos marcantes, como Planeta Lilás. Mas foi em 1980 que criou seu personagem mais famoso, o Menino Maluquinho. O garoto de panela na cabeça virou símbolo da infância brasileira. A história conquistou gerações e foi adaptada para cinema, teatro e televisão. O personagem representava alegria, imaginação e liberdade, características que também marcavam o próprio Ziraldo. No jornalismo, teve papel fundamental na história do país. Em 1969, foi um dos criadores do semanário O Pasquim, publicação que se destacou como voz de resistência durante a ditadura militar brasileira. Com humor e crítica inteligente, o jornal enfrentou censura e perseguições, tornando-se símbolo de liberdade de expressão. Em 1985, Ziraldo assumiu a presidência da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, contribuindo para políticas culturais em um momento importante da redemocratização do Brasil. Sua atuação sempre esteve ligada à defesa da arte e da criatividade. Ao longo da vida, recebeu diversos prêmios e homenagens. Tornou-se referência para ilustradores, escritores e artistas de várias gerações. Sua obra ultrapassou fronteiras e foi traduzida para outros idiomas, ampliando ainda mais seu alcance. Ziraldo faleceu em 6 de abril de 2024, aos 91 anos, em sua residência no Rio de Janeiro. A morte ocorreu de forma tranquila, enquanto dormia. A causa foi natural, conforme informado pela família. Sua partida representou o fim de uma era para a cultura brasileira. Ziraldo ajudou a formar leitores, estimulou o pensamento crítico e mostrou que o humor pode ser ferramenta poderosa de transformação. Seus personagens continuam vivos nas escolas, nas bibliotecas e na memória afetiva de milhões de brasileiros. Assim se encerra esta lista de nomes que marcaram a arte e a cultura do país. Histórias diferentes, trajetórias intensas e legados que seguem presentes, lembrando que a memória cultural do Brasil é construída por talentos que atravessam o tempo e continuam inspirando novas gerações. Chegamos ao final desta emocionante homenagem aos talentos que fizeram história no Brasil. Cada um desses 12 artistas deixou sua marca única nas artes cênicas, fazendo-nos rir, chorar e sonhar através de suas interpretações memoráveis. Se você se emocionou com essas histórias, deixe nos comentários qual desses artistas marcou mais a sua vida. Não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre o fascinante mundo do entretenimento latino. Até o próximo vídeo, família! Até logo!